Evangelho de João, capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia aonde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não poderia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Feche seus olhos.
Diga, nessa noite, eu abro meu coração para a palavra de Deus. Diga, eu estou aqui por um propósito divino. Deus me trouxe aqui para falar comigo, mudar a minha vida, me alimentar, me encher de fé, transformar meu caráter. Diga, eu rejeito toda resistência na minha mente e no meu corpo. Eu declaro que eu sou livre para ouvir de Deus neste lugar, em nome de Jesus. Irmãos, o texto que nós lemos conta a respeito da ressurreição de Lázaro. É um texto extremamente conhecido. Todo mundo conhece esse texto. O mais impressionante é que somente no Evangelho de João é que é relatada essa história. Uma história tão extraordinária. Isso nos mostra, na verdade, que cada evangelho narra aquilo que o Espírito Santo queria mostrar a respeito de Jesus. Nós vemos que o Evangelho de João é um evangelho que não tem parábolas, é um evangelho que Jesus faz longos discursos, não é verdade? E os sinais foram cuidadosamente escolhidos. Esse é o 7º milagre que Jesus faz no livro de João. Apenas 7 foram escolhidos a dedo para mostrar o quê? Que Jesus é o Filho de Deus e que nele está a vida eterna. Na verdade, hoje nós lemos aqui Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a... Vamos ler juntos, verso 25, vamos ler? Disse-lhe Jesus, eu sou quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a promessa do Senhor Jesus. Quem crê, ainda que morra, viverá. Eu gostaria de compartilhar com você, realçando nesse texto, o mover de Deus. A maneira como Deus move, compreendendo os princípios pelos quais o Senhor Jesus move. Você está procurando de Deus o milagre? Está procurando de Deus o sinal? Existem meios, princípios, através dos quais Deus se move. E também existem resistências, oposições. Existem situações, pessoas, opiniões, coisas que se colocam na frente do Senhor Jesus, tentando impedir o seu mover. Algo interessante acontece aqui no capítulo 11 de João. Até o capítulo 10, nós vemos os fariseus resistindo Jesus. É a religião que resiste Jesus. É a religião legalista, natural e humana que está resistindo Jesus. Mas aqui no capítulo 11, nós não vemos mais a religião. Aqui não tem nenhum fariseu. Na verdade, esta é uma obra exclusiva no meio daqueles a quem Jesus ama. A palavra de Deus diz que Lázaro, Marta e Maria eram pessoas a quem Jesus amava. E Jesus quer manifestar os seus sinais para aquelas pessoas a quem Ele ama e que também amam a Ele. Quantos aqui podem dizer que amam o Senhor Jesus? Essa é a diferença entre a igreja e a religião. Porque a religião, meus irmãos, a religião é cerimônia. A religião é composta de cerimônias, de leis, de normas, mas a igreja não. A igreja é o lugar onde aqueles que foram conquistados pelo amor do Senhor e amam o Senhor Jesus. E tem um coração inteiramente voltado para Ele. Quando a gente vem aqui para a reunião, nós não viemos para cá para fazer uma cerimônia. Na verdade, nem temos uma liturgia muito estabelecida. Na verdade, nós viemos aqui para celebrar o nosso amor ao Senhor e declarar para Ele que nós o amamos. Não é verdade, irmãos? É por isso que você veio aqui também? É por isso que eu vim aqui. É interessante que a primeira coisa que a gente vê no texto, verso 3, é a oração de Marta. Marta faz uma oração. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Que coisa interessante. A primeira coisa do texto é a oração. Daí nós vemos o quê? Que o mover de Deus é detonado pela oração. É a oração que aciona. Nós precisamos de enviar a mensagem. Enviar a mensagem não é mais do que orar. Do que dizer para o Senhor, Senhor, está acontecendo isso. Senhor, olha a enfermidade. Senhor, olha a opressão. Senhor, olha o desemprego. Senhor, olha a minha dificuldade. Nós falamos com Deus. Contamos para Deus. E é interessante que aqui nesse texto nós percebemos uma maneira peculiar como Deus age. Primeira coisa, Jesus, ao receber aquela mensagem, aquela oração, Ele não foi correndo. Ele demorou ainda mais 2 dias. De tal maneira que quando Ele chegou lá, 2 dias depois, Ele demorou 2 dias e gastou mais 2 dias de viagem. Lázaro já tinha morrido há 4 dias. Olhando do ponto de vista de Marta e de Maria, Jesus não tinha ouvido a oração. Isso nos mostra alguns princípios aqui. Primeira coisa, a demora de Deus em responder a nossa oração
não demonstra indiferença de Deus. Muito pelo contrário. Jesus amava Lázaro, amava Marta, amava Maria. Tanto que um dos únicos lugares dos evangelhos que se diz que Jesus chorou é nesse lugar. E ele chorou por quê? Porque ele amava aquelas pessoas. Ele amava aqueles irmãos, né? Lázaro, Marta e Maria. Muitas vezes, a demora de Deus é interpretada por muitos de nós como se Deus não nos amasse. Como se Deus não quisesse nos abençoar, não quisesse nos dar. Nessa noite, joga fora esse conceito, meu querido. A demora de Deus não traduz isso. Muito pelo contrário, Deus tem os seus caminhos e Ele vai fazer da maneira dEle. Eu sei que tem muitos buscando coisas de Deus aqui. Segunda coisa que nós vemos no texto, o nosso conceito natural, meus irmãos, as nossas ideias naturais nos impedem de perceber os planos de Deus em nossas vidas. A demora, nós pensamos que a demora de Deus significa que Deus não ouviu, mas não é nada disso, é porque Deus tem propósitos a realizar. Deus tem algo a fazer em cada circunstância. E Deus às vezes demora em responder a oração, porque Deus tem que esperar todo o cenário ficar montado, para que Ele possa manifestar aquilo que Ele tem em mente. Veja bem, Jesus tinha em mente ressuscitar Lázaro. Porque quando Ele ouviu a mensagem, o que Ele falou? Essa enfermidade não é para quê? Não é para morte, é para quê? O que está escrito aí? Para manifestar o quê? A glória de Deus. Qual que é a glória de Deus? Muito mais nesse caso do que meramente curar o enfermo, mas é ressuscitar aquele que tinha 4 dias que havia morrido, já estava em estado de decomposição, já estava cheirando mal. É uma das coisas mais extraordinárias dos evangelhos, é esse milagre. Mais impressionante do que andar sobre as águas, que eu também acho extraordinário. Eu queria que o Senhor me desse esse privilégio um dia de andar sobre as águas. Você já reparou isso, pastor Naô? Todo mundo fala de ressuscitar morto, todo mundo fala de curar enfermo, mas ninguém fala de andar sobre as águas, não é verdade? Eu não sei, seria muito interessante andar sobre as águas. Mas mais extraordinário do que isso, mais extraordinário que curar enfermos, é ressuscitar um morto 4 dias falecido. Isso é impressionante, porque na verdade foi uma obra de regeneração completa. Os tecidos em decomposição, sabe, as células, o sangue, teve que ter uma injeção, algo tão extraordinário aconteceu ali, que o sangue voltou a circular, sabe, as moléculas simplesmente rejuvenesceram, o DNA voltou a ser acionado, tudo 4 dias depois. Isso é simplesmente impressionante. Essa é a maior glória de Deus. Você pode estar hoje no meio de uma dificuldade. Para você, a situação só está piorando. Só está piorando. Mas alegre-se nisso. Fala, Deus, o Senhor vai ter uma chance de fazer algo maior agora. Porque o negócio ficou feio agora. Eu fico imaginando, se você fosse Marta, manda para Jesus, Jesus, Lázaro está morrendo. E Jesus não vem. Aí, Lázaro piora. O que você fala? Deus não ouviu minha oração. Mas a partir de hoje vai falar diferente. Você vai falar assim, Senhor, agora vai ser um sinal maior, porque Lázaro ficou pior. Aí passa mais um dia, Lázaro morre. Aí Marta fala, bom, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele pode ressuscitar Lázaro também. Então eu vou esperar. Passa 2 dias. Senhor, o negócio está ficando feio, vamos ter que enterrar. 3º dia, ficou pior. No 4º dia, chegou no clímax. Aí Jesus vem e faz. Nós sempre achamos que Jesus faz no último instante. Ele não faz no último instante. Às vezes até ele faz depois do último instante. Entendeu o que eu estou dizendo? Nós sempre temos a ideia que o Senhor faz na última hora. Não, Ele faz depois da última hora. Quando já acabou as horas todas, continue crendo no que o Senhor vai fazer. Parece coisa de louco isso, não parece, meus irmãos? Parece coisa de louco, mas o Senhor vai fazer. Mesmo depois, o Senhor vai fazer. Quando parece que não tem mais jeito, o Senhor vai fazer. Terceira coisa que aprendemos aqui. No verso 15, olha o que diz o verso 15. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. O terceiro princípio que nós vemos aqui com respeito à oração é esse. A fé é fortalecida em tempos sombrios, de dificuldade, de tribulação. Você quer crescer em fé? Quantos querem crescer em fé aqui? Como é que você acha que vai crescer em fé? Ouvindo minha pregação toda semana? Olha, eu suponho que ouvir minha pregação vai te dar um pouquinho de fé. Vai estimular você. Mas a sua fé vai crescer mesmo, meu irmão, é na hora que a montanha se colocar diante de você. Na hora que aparecer um gigantão diante de você, você tiver que praticar tudo que você está ouvindo aqui, e você tem ouvido muito,
aí nessa hora a sua fé vai ser edificada. A fé só é edificada nas horas difíceis. E vou dizer mais, o grande teste da fé é a demora de Deus. Jesus ficou 4 dias para chegar. Marta falou para ele: Senhor, eu quero dizer que eu ainda creio no Senhor. Eu ainda creio que o Senhor é o Filho de Deus. Eu fico imaginando que ela falou aquilo assim, com um olhar assim meio caído de peixe morto. Tá bom, ainda continuo crendo ainda no Senhor. E o Senhor falou para ela: Marta, não te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? É, Senhor, eu sei. Lá no último dia agora, né? Vou ter que esperar até o último dia que Ele vai ressuscitar. Deixa eu dizer algo para você. A sua fé é testada na demora. Tem irmão que aguenta esperar 1 dia, 2 dias. Mas passa uma semana, passa um mês, a fé dele vai diminuindo. Eu tenho observado isso aqui no jejum. Muitos irmãos têm vindo jejuar. Vieram jejuar 2, 3 dias. O que aconteceu no 4º dia? O diabo veio furioso em cima dele. Vai parar de jejuar, o diabo falou. E a pessoa assustou. Ô pastor, eu vim aqui para jejuar para não ter luta, mas eu jejuei, o diabo ficou furioso. Vou ter que parar. Teve uma irmã, tadinha, que ela começou a jejuar, o marido dela, possesso, pegou ela e deu uns tabefes nela, tadinha. Tá jejuando, né? Tá, vou te ensinar a jejuar. Tava possesso, coitado. Ele vai ser liberto em nome de Jesus, porque o motivo dos 40 dias é para ele. Ela pegou a fichinha e colocou o nome dele aqui 3 vezes. Triplo. Por isso ganhou 3 bufetão também. Mas com bufetão e tudo vai converter. E no dia que converter, vai aqui na frente chorando. Fala: pastor, eu era um miserável pecador. Eu até bati na minha mulher. A nossa vingança vai ser ele vir aqui na frente, descer as águas chorando. É uma boa vingança, não é, meus irmãos? Ótima vingança. Vai ser a nossa vingança. Mas só que tem irmão que desiste. Começa a orar uma semana. Pastor, 40 dias. Meu irmão, o teste da sua fé é o tempo. Fala para o seu vizinho isso. O teste da sua fé é o tempo. Pode demorar, mas vem. Pode ser difícil, mas vem, irmãos. Pode ser complicado, mas Deus vai fazer. Nós temos que ser um povo que crê. Um povo que crê apesar das evidências. Apesar da situação contrária. Apesar que tudo diz não. O nosso Deus diz sim. Porque Ele tem o sim para todas as suas promessas para nós. Deus tem o sim para todas as promessas. A situação pode dizer não, o mundo diz não, os jornais dizem não, a crise diz não, a lógica diz não, a medicina diz não, mas há um que nunca diz não, há um que sempre diz sim, é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele pode todas as coisas. Nele está o sim, Ele é o amém, esse é outro nome de Jesus, Ele é o amém. O amém quer dizer é, não é que será, não é não, não é talvez, é sim. Deus é um Deus de sim. Amém, meus irmãos? 4º princípio, para você se lembrar, com relação à oração que Marta fez. O que nós pensamos muitas vezes, meus irmãos, que é uma calamidade. Na verdade, é só uma oportunidade de Deus manifestar a sua glória. Como é que nós poderíamos saber que Jesus é a ressurreição e a vida, se Lázaro não tivesse morrido e ficado 4 dias morto? Para o nosso bem, para o bem de milhões de cristãos que vieram depois, que precisavam de conhecer Jesus como a ressurreição e a vida, Lázaro tinha que ficar enterrado os 4 dias. Era a maneira de Deus mostrar-se, se dar a conhecer, dizer: é isso que eu sou o Deus que odeia a morte, abomina a morte. Meus irmãos, a morte é inimiga de Deus. A morte física é inimiga de Deus. A morte espiritual é inimiga de Deus. Todo tipo de morte é inimiga de Deus. Deixa eu dizer para você algo. Deus tem prazer em manifestar a vida no meio da morte. Se Jesus fosse apenas a vida, a gente poderia questionar se Ele seria capaz de vencer a morte. Mas Ele não é apenas a vida. Mesmo antes de morrer e ressuscitar, Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ressurreição é a vida que venceu a morte. Não tem poder que possa vencer a morte. Não há nada que possa impedir a morte. Não há nada que possa resistir à morte. Mas o nosso Deus pode. Ele venceu a morte. E Ele continua vencendo ainda hoje. Meu irmão, se há uma calamidade na sua vida, se algo tem acontecido na sua vida, na sua casa, pensa bem, isso pode ser a oportunidade de Deus manifestar a glória dele na sua vida. Eu sempre gosto de falar isso. Que Deus e o diabo e nós estamos aqui no cenário deste mundo. E como numa peça teatral, já fizeram peça teatral? Eu já fiz peça teatral. Já fui ator um dia. Olha, eu vou contar um negócio para você. Eu tenho uma glória. Raramente conto as minhas glórias.
Mas o primeiro crente que pisou no palco do Teatro Goiânia para fazer uma peça, adivinha quem foi? Glória ao meu nome. Foi eu mesmo. Nós resolvemos fazer uma peça teatral há 20 anos atrás. Nem sei, tinha pouco tempo, tinha inaugurado. E alguns irmãos aqui devem lembrar. Tem alguém dessa época aqui? E eu sei que no teatro existe a deixa para entrar em cena. É a deixa. Na hora que o outro ator fala aquela palavrinha-chave, você entra com a sua fala. Entendeu? Vou dizer algo para você. Se o diabo tem feito algo na sua vida, ele está dando a deixa para Deus. E a parte de Deus é o seguinte: Satanás, faz bem feito. Faz o melhor que você puder. Porque daqui a pouco é minha vez de fazer. E a minha glória está em desfazer as suas obras. Se você faz um tanto, eu faço muitas vezes tanto. Se você faz grande, eu farei maior ainda. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. Diga, para isso mesmo se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. Então, se Satanás tem feito, se o diabo tem feito, não fique preocupado com o diabo. Não fique aí atazanado na sua mente. Não fique perdendo o seu sono, nem perca o seu apetite. Meu irmão, se o diabo tem feito, eu sei que para mim parece fácil falar isso, mas eu também tenho passado por lutas. Eu também passei por tribulação, por pressões grandes. E eu sempre digo a mesma coisa: se o diabo tem feito, logo, logo Deus fará algo maior ainda. Logo, logo o Senhor fará algo maior ainda. Foi o diabo que colocou a morte no mundo, não foi Deus. Porque a morte veio por causa do pecado. O pecado é o veneno da serpente. Foi a serpente que injetou o veneno do pecado em nós. Portanto, a morte, ela é uma aliada do diabo. A morte, ela é companheira do diabo. Mas o Senhor Jesus venceu os três. Venceu o pecado, venceu o diabo e venceu a morte. E nos fez mais do que vencedores. Amém, meus irmãos? Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto. Primeira coisa é isso. O mover de Deus vem pela oração. E eu falei para você 4 princípios que o texto nos mostra da oração. Só recapitulando. A demora de Deus em responder uma oração não demonstra indiferença. Deus nos ama. Segunda coisa. O nosso conceito natural nos impede de compreender o plano de Deus. O que nós pensamos que é demora, na verdade, é Deus arrumando o cenário. Terceira coisa. A nossa fé é fortalecida em tempo de tribulação. O grande teste da fé é a demora de Deus. E o quarto princípio, nós falamos para os irmãos agora, o que nós pensamos que é uma calamidade, na verdade, é a oportunidade de Deus de manifestar a sua glória. Segundo princípio agora, a oração é o primeiro. A oração traz mover de Deus. Mas segunda coisa, existe algo que atrapalha o mover de Deus. Nesse texto não vemos apenas coisas que ajudam, vemos também advertências, coisas que atrapalham o mover de Deus. E que seria isso? Conceitos humanos impedem o mover de Deus. Esse texto está cheio de conceitos humanos, meus irmãos. Acompanhe na sua Bíblia. No verso 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Olha que coisa interessante. Jesus acabou de receber a mensagem. Olha, Lázaro está doente. Ele, em vez de arrumar para ir para Betânia, fez as malas e preparou para ir para outro lugar, para a Judéia. Eu imagino que os discípulos ficaram perplexos com aquilo. Mas não é possível, será que ele não ama? Olha aí os conceitos naturais. E os discípulos começaram a questionar com o Senhor. Olha o que eles falaram, verso 8. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? O conceito natural, as opiniões humanas, sempre vêm para atravancar. Sabe, para impedir aquilo que o Senhor tem para fazer. Olha o verso 11 e 12. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Vamos para Galiléia, Jesus. Olha o conceito natural de novo. O Senhor está falando de dormir no sentido figurado, de morrer. Mas eles entenderam como sendo dormir no sono. E discutiram com o Senhor: Senhor, se ele está dormindo, então é porque ele já sarou. Que maravilha. Olha a preocupação deles, não é verdade? Verso 15. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Esse aqui é aquele irmão mártir. O Tomé, além de incrédulo, era vítima. Na igreja sempre tem esses irmãos vítima. Irmãos,
Vamos comprar um prédio. Lá vamos nós fazer dívida. Depois eu vou ter uma oferta na frente da igreja. Já viram esse? Já estão falando em comprar coisa na igreja. Já estão falando em comprar. Daqui a pouco vai sobrar para nós. Esse é o Tomé. Olha lá, vamos lá morrer também. Quer nos matar junto com ele. Além de morrer, ainda não leva junto ainda. Eu, como discípulo desse, não precisava de mais nada na vida. Jesus era tão paciente, não é, irmãos? Será que eu aguentava Tomé comigo aqui na igreja, pastoreando do meu lado? Irmãos, vamos para a praça pública. E Tomé do meu lado, pastor, para com isso, pastor. Perigoso. Olha aí o que pode acontecer. Olha a tomatada na testa. Infelizmente, meus irmãos, o conceito natural, dentro da igreja, dentro da obra de Deus, a coisa que mais atrapalha é o tal da opinião. Todo mundo tem uma opinião. Todo mundo quer falar alguma coisa. Todo mundo quer dizer alguma coisa. Mas poucas pessoas falam algo da parte de Deus. O que elas têm a maior parte das vezes é apenas conceito natural, opinião própria. Mas não foram apenas os discípulos, não. Veja também no caso de Marta. Quando Jesus chegou a Betânia, Marta foi a primeira lá que foi encontrar com ele. Olha o que ela falou para ele. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, olha o verso 21. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O que ela falou na verdade aqui? Marta tinha o dom de reclamar. Além de ser serva, ela reclamadeira. Se você observar no capítulo 12, ela reclama do Senhor de novo. Senhor, não vai fazer nada não? Só eu que trabalho e Maria fica no bem bom, só louvando, cantando corinho, adorando. E nós lá atrás pegando no pesado? Senhor, fala para ela fazer alguma coisa. Marta estava reclamando. Aqui Marta reclamando de novo. Uma coisa que aprendemos aqui é como Deus é paciente. A gente pensa que toda reclamação merece ganhar uma catracada na hora, não é verdade? Jesus não pensava assim. O Senhor não exortou ninguém aqui. Não falou, Marta, você reclama demais, minha filha. Larga de ser ranzinza, ranheta ou mulher chata. O Senhor não falou isso. Ele ouviu a reclamação calado. Em outras palavras, Senhor, o Senhor podia curar Lázaro, se o Senhor quisesse. Mas o Senhor recebeu o aviso em tempo. Mas o Senhor não quis vir curá-lo. Em outras palavras, olha o conceito humano de novo. Essas coisas, meus irmãos, impedem, atrapalham o mover de Deus. Olha o verso 23, o que diz. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Então Marta replicou, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Muitas vezes o nosso conceito natural vem acompanhado de teologia também. Marta aqui estava cheia de teologia. Marta, o seu irmão vai viver. Tá bom, Senhor, eu sei, no último dia, daqui a não sei quanto tempo, ele vai ressuscitar, junto com todo mundo. Ela tinha uma teologia até certa. A teologia dela não ajudou ela a ter fé. É terrível quando a sua teologia não ajuda você a crer. Pelo contrário, tem teologia que torna a gente mais incrédulo. Tem muito seminário por aí que os alunos entram crente e saem incrédulo. Entra cheio do Espírito e sai vazio. Entra uma pessoa aberta para Deus e sai crítico. Crítico, o tempo todo analisando, avaliando. Pregar para seminarista é a pior maldição que tem. É homilética, exegese, hermenêutica, sequência, lógica, não sei mais o que. Eles não querem ouvir a Deus. Eles querem técnicas. Entende? Teologia deve ser algo muito bom. Mas se a teologia gera fé no seu coração, te leva a crer mais em Deus, ter mais intimidade com Deus, se relacionar mais com Deus. Mas se a sua teologia torna você apenas alguém cético, uma pessoa de boa ética, de boa conduta, mas cético, incrédulo. Precisamos ter a fé simples. Nós estamos aqui buscando o mover de Deus. Mas muitos de nós não estamos desarmados. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Fica desarmado. Deixa Deus mover do jeito que Ele quiser. Tem irmão que já padronizou. Não, mover de Deus vai ter que ser assim. O povo vai chegar aqui, vai cair para trás, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, vai ter cura, vai ter libertação e tudo mais. Meu irmão, não estabeleça padrão para o mover de Deus. Deus é soberano, move como bem lhe apraz. Já teve mover de Deus de todo jeito. O mover, por exemplo, da Reforma Protestante. Lutero nunca fez um milagre. Calvino nunca curou um enfermo. Na verdade, meus irmãos, Lutero, quando fez a reforma da igreja, a preocupação era só doutrinária, salvação pela fé. Por causa disso eles morriam. Eles entregaram mesmo na fogueira para morrer. Mas olha, os cultos das igrejas luteranas eram igualzinho à missa.
Não tinha nenhuma diferença. Se você, pastor Naor, pudesse ser levado no templo para um culto na igreja luterana do Lutero, ele ia ficar escandalizado. Ia falar, esse povo não é crente. Esse povo não é crente. Porque o nosso conceito é diferente. Depois, por exemplo, veio o mover metodista. Não havia cura também. Não havia línguas, não havia dons do Espírito, mas havia algo interessante. No mover metodista, havia muitas manifestações estranhas. O povo caía no chão gritando, sentiam dores, começava a gritar confessando o pecado no meio da reunião, começava a tremer, mas não havia cura nem nada, só havia isso. Só havia isso. Depois nós vemos, no meio do século passado, um grande levamento nos Estados Unidos, de cura. Foi só cura. Não havia línguas, não havia arrependimento, não havia mais nada, era só cura. O culto começavam os sinais e as maravilhas. Deus fez assim. No início desse século, o mover pentecostal veio, e foi só os dons do Espírito, em particular orar em línguas. Era só línguas. Começava o culto, começava a orar em línguas. Esse era o mover de Deus. Deus move como bem lhe apraz. Agora mesmo, houve um avivamento da igreja Vineyard nos Estados Unidos. E lá em Toronto, foi uma igreja que foi muito usada. Houve um tremendo mover de Deus, mas não houve salvação de almas. Não era um mover para salvação, era um mover de reforma da igreja. Então, alguém vai dizer, qual vai ser o mover que nós iremos entrar nesses dias? Eu não sei. Não sei. Deus faz como Ele quer. Desarme-se. Porque se você ficar armado, querendo dizer para Jesus como é que Ele tem que fazer, como é que Ele tem que agir, quando Ele agir, você não vai nem perceber que Ele agiu. Aliás, alguém já disse o seguinte, que difícil não é ter mover de Deus. Difícil é reconhecer quando Deus está movendo. Difícil é perceber que certas coisas são de Deus. Porque nós somos cheios de conceitos naturais, meus irmãos. Os discípulos eram cheios de conceitos, Marta era, Maria era, os judeus estavam lá, todo mundo tinha uma opinião para dar. E com certeza, cada um aqui tem uma opinião para dar também. Mas quantos aqui querem ver mesmo avivamento nesses dias? Desarme-se do seu conceito natural. Desarme-se do seu conceito natural. Jesus faz como Ele quer. Eu sei que na cabeça dos irmãos, Jesus devia ter ido lá, na hora que recebeu a mensagem, e ter curado Lázaro. Mas Ele tinha outro plano, Ele não queria curar Lázaro. Ele queria que Lázaro morresse, que Lázaro apodrecesse, ficasse fedendo. É isso que Ele queria. Parece estranho falar isso, porque na verdade Ele queria ressuscitar Lázaro, trazê-lo de volta à vida e manifestar a glória de Deus. Podemos estar esperando uma coisa, e Deus pode estar mandando outra, pastor Naor. Deus pode estar mandando outra. Precisamos estar atentos, sensíveis a Deus, sensíveis ao Senhor. E o Senhor vai fazer. Amém, irmãos? Olha para mim, olha para cá. Vamos ver a ressurreição de Lázaro agora. O mover de Deus propriamente dito. Deus está movendo. Vamos ver a ressurreição de Lázaro, que é o mover de Deus propriamente dito. Quando tiver um problema, meu querido, eu gosto muito do versículo 34 que diz: Jesus perguntou, onde o sepultaste? Eles lhes responderam, Senhor, vem e vê. Deixa eu dizer algo para você. A melhor coisa a fazer no meio da dificuldade, no meio da tribulação, não é estabelecer conceitos, falar ideias, falar opiniões. É falar, Senhor, olha para nós. Olha o meu problema. Olha a minha situação. Olha o fulano, olha o Beltrano. Deus, abaixa os teus olhos dos céus e vê. E vê. É isso que temos que fazer. É isso que traz o mover de Deus. É deixar que Deus mesmo veja. Não fale, não discuta com Deus. Não estabeleça padrões para Deus. Apenas fala, Senhor, olha essa situação. Seja soberano nessa situação e faça a tua vontade. Nesse mover de Deus, eu quero falar de 3 coisas. Primeira coisa que Jesus fez. Olha o que diz. Então, verso 39. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Ora, meus irmãos, Jesus era poderoso para fazer um morto levantar. Ele era capaz de ressuscitar um morto. Ele também não seria capaz de tirar uma pedra também só com a palavra dele? Seria. Por que Deus faz algumas coisas e não faz outras? Por que Ele mesmo não chegou lá e não tirou a pedra? Isso é algo interessante de se ver. Jesus levantou Lázaro, mas não tirou a pedra. Por quê? Tirar a pedra é cooperação humana. No mover de Deus, nós cooperamos com Deus. Diga, para Deus mover, eu tenho de cooperar com Ele. Você precisa de cooperar com Deus, se você quer ver Deus agindo. Nós temos de tirar a pedra. É você que tira a pedra.
Não é homem nenhum que vai tirar. E o que é a pedra? A pedra é qualquer obstáculo, é qualquer coisa que está se interpondo entre você e o milagre que você procura de Deus. O que você está procurando de Deus hoje? Qual que é o milagre que você espera do Senhor hoje? Pode ter certeza, existem pedras que têm que ser removidas. Às vezes é a pedra da incredulidade, às vezes é a pedra do conceito próprio, às vezes é a pedra de uma atitude prática sua. Às vezes é a pedra de um comportamento errado que tem que ser tirado. Às vezes é uma pedra, meu irmão, você nem está percebendo, mas que Deus vai mostrar para você. Existem coisas que impedem o mover de Deus. Essas coisas são pedras. Deus não vai removê-las, é você que remove. Tem coisa que não é Deus que faz. Tem irmão que fica querendo que Deus faz coisas que Ele é que tem que fazer. Por exemplo, tem alguns irmãos que oram: Senhor, abre o meu coração. Essa é uma oração absurda. Não é Deus que abre o coração. Quem abre o coração é você. Deus me humilha. Não é Deus que humilha, é você que se humilha. A coisa somos nós que fazemos. É você que tem que ir lá remover a pedra. Tem algo, Deus mostra para você agora. Tem algo que está lá na frente pedindo Lázaro de sair. Meu irmão, vamos tirar essa pedra hoje em nome de Jesus. Segunda coisa que o Senhor fez. O Senhor chegou e chamou Lázaro. A maneira como o Senhor fez foi apenas gritando, falando com Lázaro. Está no verso 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O Senhor fala lá em Marcos capítulo 11. Qualquer que falar a essa montanha para sair desse lugar e se lançar no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará da maneira como diz, então assim será com ele. Nós temos de falar a montanha. Nós temos de chamar pelo nome. Fala o nome do problema. Fala o nome da montanha. Fala o nome da dificuldade. Fala o nome da tribulação. Fala o nome do impedimento. Fala o nome e ordena: saia da minha frente. Saia da minha frente. Ou saia daí e se lance no mar. Somos nós que fazemos. Parece estranho, mas Deus espera que você fale a sua montanha. Quantos dizem amém sobre isso? O terceiro e último elemento do mover de Deus. Depois que Lázaro saiu, a palavra de Deus diz, verso 44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Todos nós estávamos mortos um dia. Essa é uma aplicação literal que quero fazer com você aqui agora. Todos nós éramos como Lázaro. Como a irmãzinha que falou aqui na frente hoje. Ela estava morta, tinha esquecido de cair. Não foi isso que ela disse? Estava morta já. Todos nós éramos assim. Todos nós estávamos mortos. Mas nesse mover de Deus, Deus nos traz da morte para a vida. Deus nos traz daquela situação onde nós estávamos de zumbi, de morto-vivo, ambulante, e Ele nos transporta da morte para a vida, porque Ele é a ressurreição. Mas muitas vezes, quando nós chegamos na igreja, nós temos um problema. Nós estamos com os pés atados, com as mãos atadas e com um lenço em cima da cabeça. O que nos fala isso? Apesar de recebermos vida, ainda temos os nossos pés incapazes de andar no caminho de Deus, nossas mãos incapazes de fazer a obra de Deus, e os nossos olhos vendados, não compreendemos ainda as coisas de Deus. E aqui tem algo interessante. Deus espera que nós tiremos a atadura do pé, da mão, e tiremos o lenço dos olhos. Somos nós que temos que ministrar, que temos que orar, que temos que ensinar e levar as pessoas a terem um caminhar para Deus. Lázaro estava lá, estava vivo, mas estava com o pé preso. Tem muito irmão aqui que está vivo, mas está com o pé preso até hoje. Já nasceu de novo, já teve experiência com Deus, mas seus pés estão atados e manietados até hoje. Hoje é o dia do seu caminhar com Deus ser liberado em nome de Jesus. Tem muito irmão que nasceu de novo aqui. Estava morto, recebeu vida, mas as suas mãos ainda estão presas. Não consegue fazer nada para Deus. O encontro é algo tão maravilhoso, porque lá no encontro há uma libertação tão grande, irmãos. Eu fiquei vendo os irmãos que vieram aqui. A irmãzinha mesmo deu uma mensagem para o grupo dela, que ela não queria orar, ela não queria participar, ela não queria se envolver, mas ela foi para o encontro e foi transformada. O que foi isso? As mãos dela foram desatadas. Ela está apta a fazer algo para Deus. Quantos querem servir a Deus aqui? Mas muitos não conseguem. Muitos não conseguem. Por que não conseguem? Porque apesar de estarem vivos, ainda estão atados. Nós iremos desatar nessa noite em nome de Jesus. E a terceira coisa é o lenço na cabeça. Ô irmãos, como é dura a cegueira. Você pode estar dentro da igreja
ministrando a Deus e ainda não compreende os caminhos de Deus. Não tem revelação de Deus. Seus olhos espirituais ainda estão com uma venda. Você tem uma catarata no olho. Você vê as coisas embaçadas. Você vê as coisas nubladas. Não consegue ver com clareza. Hoje é o dia dos seus olhos serem abertos. O mover de Deus é soberano, é dele. Mas nós cooperamos com ele. Nós cooperamos com ele. E nós queremos cooperar com Deus para que a sua vida possa ser liberada nessa noite. E você possa servir a Deus em liberdade. Quantos querem nessa noite isso? Vamos ficar de pé. Feche seus olhos onde você está. Eu gostaria de orar. Não quero que você venha à frente, porque não vamos ter espaço aqui. Mas nós vamos orar por você onde você está. Vou pedir os pastores para que venham aqui para cima, para eles vão erguer as mãos. E nós vamos orar por você. Você tem procurado de Deus, como nós falamos aqui, o mover dele. Isso começa com oração. Mas você tem orado e tem ficado esmorecido porque tem demorado muito. Não preocupa não, meu irmão. Pode ter passado os 4 dias, mas Deus está movendo na sua vida. Pode ser que os seus conceitos naturais estão atrapalhando você servir a Deus. Opiniões humanas estão bloqueando você de fluir em Deus. Pode até ser que haja uma pedra diante de você, que está impedindo você de avançar. Ou talvez até essa pedra foi removida, mas você sente que o seu caminhar está preso. Parece que tem amarras no seu pé, tem amarras na sua mão. Parece que há algo tampando a sua visão e você não consegue enxergar lá na frente. Você não consegue entrar e avançar nesse mover tremendo de Deus. Deus quer fazer você participar do seu mover nesses dias. Deus quer liberar a sua vida nesses dias. Nós estamos jejuando esses 40 dias para que você, como igreja, seja liberado de qualquer amarra, e qualquer empecilho e qualquer impedimento. Mas eu queria orar por você agora, onde você está. Se na sua vida existe alguma amarra desse tipo, nos seus pés, no seu caminhar, nas suas mãos, no seu fazer para Deus, na sua visão, você sente que não está enxergando a mão de Deus, o mover de Deus, pega a sua mão para o Senhor nessa hora, onde você está. Se você quer oração, mas somente aqueles que querem oração, pega as suas 2 mãos para o Senhor. E vamos orar por você. Feche seus olhos agora. Comece a falar com o Senhor. Somente aqueles que querem essa liberação, que sentem que precisam disso, sentem que é algo amarrando você, prendendo você. Vamos orar agora quebrando, no nome do Senhor Jesus. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós tomamos a autoridade que o Senhor nos tem dado como igreja nesta noite. Ó Deus, e nós queremos colocar a vida da tua igreja diante do Senhor, porque nós não vamos aceitar, ó Deus, nenhuma amarra do diabo na vida do teu povo. Não vamos aceitar que os seus pés e as suas mãos estejam presos. Mas agora, Deus, nós tomamos esta autoridade do teu nome. Ó Deus, e no nome de Jesus, nós comandamos agora que todo espírito imundo que tem amarrado os nossos irmãos, que tem amarrado as suas mãos, que tem amarrado os seus pés, vai caindo por terra agora, vai perdendo a sua força agora, em nome de Jesus. Nós ordenamos agora que toda amarra do diabo na sua vida vai sendo destruída, vai sendo desfeita, vai perdendo as forças agora. Nós comandamos como igreja e declaramos: solta, 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 em nome de Jesus, solta a vida da igreja do Senhor. Senhor, nós declaramos agora, decretamos a derrota do diabo, decretamos a libertação da tua igreja agora. Senhor, em nome de Jesus, nós te clamamos: derrama da tua unção. Senhor, quebra o jugo, e como igreja nós, ó Deus, obedecemos a tua ordem e desatamos agora as mãos e os pés do teu povo, para que eles sejam livres para caminhar e para trabalhar com o Senhor em liberdade de vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. Ainda de olhos fechados, eu gostaria que nós todos agora fizéssemos uma oração de entrega ao Senhor, entregando a nossa vida para o Senhor Jesus. O Senhor mudou a nossa vida, mudou a nossa história, quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história também. Eu sei que tem muitas pessoas que estão entre nós nessa noite, que gostariam de ter sua vida transformada, sua história transformada. Eu sei que há muitas pessoas entre nós nessa noite que gostariam de sentir a vida de Deus explodindo no seu coração, que tem desejo de sentir vida, alegria,
Sei que tem pessoas entre nós que ficaram estranhando hoje, essas pessoas saltando aqui na frente, essas pessoas aqui na frente pulando de alegria, de êxtase. Você ficou pensando, puxa, eu queria também sentir algo assim. Eu quero dizer algo para você, você pode sentir isso nessa noite. É só você convidar o Senhor para entrar na sua vida. É só você entregar-se nas mãos dele, e ele virá sobre você como um raio. A velocidade da luz, ele vai explodir no seu coração a sua vida, e vai mudar a sua história, vai mudar o seu ser. Você vai ser contaminado com a sua presença. Quantos querem isso nessa noite? Vamos todos erguer nossas mãos agora. Vamos fazer uma confissão de entrega. Feche os seus olhos. Vamos entregar ao Senhor Jesus. Feche seus olhos. Diga: Senhor Jesus, nesta hora eu confesso com a minha boca e eu creio com o meu coração que o Senhor Jesus veio em carne e morreu na cruz pelos meus pecados e me libertou da opressão do diabo e me livrou da condenação eterna. Diga: Senhor Jesus, eu te convido agora, entra na minha vida, entra no meu coração, muda a minha vida, muda a minha história, escreve o meu nome no teu livro, me salva, me cura, me restaura. Senhor Jesus, eu te reconheço como o Salvador da minha vida, como meu Senhor. Amém. Jesus Cristo mudou meu viver, meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou o meu viver. Meu viver. E hoje diferente é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Aleluia. Deixa eu perguntar uma coisa. Quantas pessoas entre nós nunca tinham feito essa oração de entrega? Ergue a sua mão, deixa eu ver. Quantos nunca tinham feito essa oração de entrega? Nunca tinham tido oportunidade de fazer uma oração entregando a sua vida para o Senhor Jesus? Ergue a sua mão. Quantos nunca tinham feito isso? Por favor, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero quero reiterar essa oração com você. Não tenha constrangimento, não tenha vergonha. Não se constranja. Você que está próximo de alguém, venha com ele na frente. Venha junto com ele. Chega aqui mais perto de mim. Chega aqui. Vira para mim, deixa eu conversar com vocês um pouquinho aqui. Deixa eu esperar os demais chegarem. Não se constranja. Venha rápido. Deixa eu falar algo para você. Isso que você fez hoje, na verdade vai mudar toda a sua vida. Vai mudar a sua história. Talvez você não estava entendendo bem o que você estava fazendo. Vocês compreenderam bem o que vocês fizeram? Você entregou o seu coração para o Senhor? Você entendeu isso? Vocês compreenderam isso? Vocês querem voluntariamente reafirmar isso no seu coração? Você pertence ao Senhor Jesus? Entenda, não é uma questão de mudar de religião. É uma questão de convidar Jesus. É Ele que é importante. É a pessoa dele que é importante. Nós queremos que você sinta a vida dele. Deixa eu dizer para você, se você faz isso com todo o seu coração, você vai sentir algo diferente dentro de você. É a presença dele, sabe? Amanhã quando você acordar, você vai sentir uma paz que você não estava sentindo antes. É capaz até nessa noite você vai dormir um sono que você não dormiu antes. Porque é o descanso de Deus entrando na sua vida. É a paz de Deus entrando no seu coração. Você gostaria de reafirmar isso nessa hora? Põe a mão no seu coração. Deixa eu orar por você. Eu quero dizer que você é muito amado. Jesus ama muito você. Deus ama muito você. Em nenhum momento Deus está com raiva de você. Eu quero dizer que não importa o que você tem feito, não importa como tem sido a sua vida, Jesus vai mudar a sua história se você abrir o seu coração para Ele, abrir a sua vida para Ele.
vai mudar sua realidade familiar, vai mudar, sabe, a infelicidade, vai tirar a tristeza, vai tirar a depressão do seu coração. Você vai acordar de manhã, vai achar o céu mais azul, as árvores mais verdes, o ar mais fresco, porque a presença do Senhor vai estar na sua vida. Põe a mão no seu coração, repete comigo. Diga: Senhor Jesus, nessa hora eu reafirmo espontaneamente que o Senhor é o meu Salvador e o dono da minha vida. E eu te convido, entra na minha vida, entra no meu coração, faz de mim a tua casa, a tua habitação. Escreve o meu nome no teu livro e me transforma, me cura, me restaura, me faz um homem, uma mulher perfeito diante de ti. Amém. Deixa eu dizer para você algo. Caminhar a vida cristã sozinho é uma coisa muito difícil. Por isso eu queria convidar você para você vir caminhar conosco. Nós queremos ser família para você. Eu queria que agora você olhasse para trás. Eu quero te apresentar a sua família. Essas pessoas estão aqui, elas querem ser sua família. Todos nós, um dia, fizemos também isso. Entregamos ao Senhor a nossa vida. Amém? Por favor, fica onde você está. Não vá sentar não, fica onde você está. Nós queremos pegar o seu nome aqui na frente, tá bom? 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 Seu nome aqui na frente, tá bom?